Salve, meus amigos, e aí, tudo belezinha? Pessoal, hoje nós vamos fazer um carro de minha vida bem diferente do que a gente fez até agora, porque eu vou falar de um caminhão, o caminhão 700, que eu sofri um bocado com esse bruto aí. O que rolou, né, gente? Como que foi a minha vida, a minha experiência após tirar a carteira de habilitação para dirigir caminhão? O que eu passei? Vocês ficarão sabendo em alguns segundos no Resgatando Carros. Dizem que recordar é viver. Todos os carros que possuí estiveram presentes em momentos inesquecíveis para mim. Aposto que você também já teve carros que marcaram muito sua vida. E se isso ainda não aconteceu, pode ter certeza que você terá automóveis dos quais lembrará para sempre. Estes são os carros de minha vida. Bom, galera, então no vídeo que nós falamos da Mercedes, eu comentei que nós trocamos a Mercedes por um caminhão Volkswagen 700, que foi bastante complicado, tudo. Então, assim, da mesma forma que a Mercedes virou um produto, uma moeda de troca daquele advogado que comprou a sala comercial nossa, ela virou também para a gente no futuro, né? Na época, o imóvel comercial era alguma coisa que estava ocioso, e depois o que virou ocioso foi o carro, foi a Mercedes. Apareceu esse caminhão para vender e coincidiu que nós estávamos aí migrando de uma atividade profissional para outra. Então eu comentei que o nosso ramo principal era o setor fonográfico. Para quem não sabe o que é o setor fonográfico, é o setor musical. Eram aí as produções de CDs, de discos na época, vinil, depois os CDs, né, fita cassete, produção e a venda, a comercialização em lojas de disco, fitas, coisa que hoje em dia praticamente não existe mais, né? Mas foi um mercado que, assim, esse mercado ele só chegou a perder em faturamento para a indústria farmacêutica. Então foi um mercado que faturou muito, rendia muito. Com a internet, o sistema digital, essa área foi reduzindo, praticamente é inexistente hoje em dia, né? Só alguns malucos, aficionados, tal, mas assim, não tinha como a gente faturar o que faturava antes com esse mercado. Então foi caindo, e aí a gente migrou, nós mudamos para a área alimentícia, de snacks, e um caminhão poderia ser um instrumento de trabalho muito útil para nós. E a Mercedes já não era um carro útil. Nós vimos esse caminhão à venda numa revenda de um conhecido, ou melhor, nós conhecemos ele através do negócio com esse caminhão. E aí, assim, tava bonito, lataria, tudo, caminhão baú, que era bem o estilo que nós precisávamos. E demos a Mercedes como parte de pagamento, pegamos o caminhão. E aí, gente, eu não sabia nem engatar o câmbio do caminhão. O que eu achei melhor? Achei melhor e era o necessário mesmo, né? Tirar a carteira para eu poder estar habilitado a dirigir o caminhão. Fiz as aulas na autoescola, fiz o exame, tirei a carteira e comecei a utilizar o caminhão, pegar a manha, né? É claro que é diferente de um carro, né? Então você fica lá em cima, o tamanho, o comprimento ali é bem maior, fazer baliza é diferente, você tem que ter as vagas maiores, não pode fazer a curva muito fechada, né? Já tem que calcular tudo isso.
andar, inclusive, em velocidade mais moderada do que quando nós estamos de carro. São aí os pré-requisitos, né? E aí eu comecei. E os negócios no novo segmento, aos poucos, foi iniciando, e nós usávamos o caminhão com 2 propósitos extremos na mesma área. Um era eu fazer uma pequena viagem com ele, praticamente a viagem semanal com o meu paizão. Ele ia de copiloto, eu ia dirigindo, para o município de Contenda. Para quem não conhece, é uma cidade aqui próxima, até razoavelmente próxima a Curitiba. Tem Araucária, que é onde está a sede da Petrobras, e depois nós temos Contenda. Araucária faz divisa com Curitiba e depois Contenda. Nós íamos para lá para comprar batata in natura, aqueles sacões de 50, 80 quilos de batata crua. Nós comprávamos batata para fritura. Então o caminhão, ele estava com o motor já meio cansado, a suspensão meio cansada, os pneus mais ou menos, a minha habilitação de caminhão recém-tirada, mas a necessidade obrigava-nos a fazer esse percurso semanal com esse bruto. E aí não tinha escolha. Às vezes era dia de chuva, e eu notava que esse caminhão ele não tinha uma boa estabilidade. Primeiro é que, por ser caminhão, não é algo que a se comparar com um carro. Baú, dependendo o dia, bem pesado, na maioria das vezes bem pesado, né? Porque a batata in natura, ela é o peso real dela ali, né? Batata e mais água, né? Amido e mais água. E aí, o que nós fazíamos? Íamos com ele num sítio, numa plantação de batata, para comprar direto dos agricultores. E tinha um rapaz muito bacana. No começo nós começamos a comprar de um distribuidor, depois direto da pessoa que plantava, eles chamam aqui dos colonos, né? E aí carregava o baú do caminhão com vários sacos de batata crua, e eu voltava. Às vezes, pessoal, para o sítio dele, a propriedade rural, ela não era às margens da rodovia. Então nós tínhamos que sair da rodovia ali principal, que ia para Contenda, e entrar à esquerda numa área bem rural. Depois que nós entrávamos, aí o caminho seguia, e eram aquelas estradinhas de chão, às vezes em dia de chuva, aquilo super liso. E o caminhão, eu me lembro que ele apresentava assim uma insegurança tamanha, porque imagina aquela estradinha fina, né, estreita, lisinha, cheio de mato em volta, nas laterais, nós com aquele caminhão cheio de curvas, inclusive, né? Então às vezes, quase algumas vezes, eu me lembro uma vez o meu pai, cuidado, não sei o que, ver. E o caminhão chegou a sair um pouco ali da estradinha, quase entramos num barranco que tinha. Foi tenso, era um momento tenso. E aí depois que o pessoal lá do sítio carregava, da roça, né, enchia o baú, aí a gente voltava com ele, pesado. Ele ia, parece que até meio arriadinho, assim, não tinha um motor para desenvolver bem na rodovia. E que bom até, né? Porque a estabilidade dele, mesmo devagar, ele ia meio sambando na rodovia. E aí, lá tem também, é óbvio, o tráfego de
caminhões pesados. E às vezes eu olhava no retrovisor e vinha aquelas Scania, Volvo, carreta aí de grande porte, descendo o pau, piscando o farol, meio pressionando, né? E eu já estava na pista da direita. Então foi bem complicado, assim. E aí não tinha o que fazer, a gente ia no ritmo dele, cuidando. Depois eu pegava o contorno norte e seguindo esse caminho do contorno norte aí, até que chegávamos já cansado, às vezes dia de chuva. Aí foi uma fase bem complicada. Nós tínhamos algumas moças que trabalhavam conosco, mas não tinha como elas descarregarem o caminhão. Então aí eu tinha que descarregar aqueles sacos grandes de batata, 50, 80 quilos, guardá-los e estacionar o caminhão já vazio ali. Era bem complicado. Depois, quando era no dia seguinte ou nos próximos dias, já com o produto, a batata frita, já produzida, embalada, nós tínhamos que entregar nos clientes. E aí a gente fazia uma limpeza no baú do caminhão. Ao invés de transportar a batata in natura, nós transportávamos a batata pronta para o consumo, como essas tradicionais que vocês todos conhecem, Ruffles, por exemplo. E aí mudava de figura, porque aí nós tínhamos que ir com o caminhão para a região central da cidade, já estacionar o caminhão no centro, descarregar. Era uma outra fase. Eu tinha que acordar muito, muito cedo, porque para entregar no centro, o bom é chegar bem cedinho para pegar vaga boa. Então eu ia assim umas 4 da manhã para o endereço nosso em Colombo para carregar o caminhão. Uma vida bem sofrida, né? Eu estava acostumado a trabalhar só na parte administrativa, ter contato com artistas famosos aí, mas isso é legal até porque assim, nada como a gente ser flexível na vida, né? O cara, não, eu sou bom, ou eu sou um coitado. Não, você fazer qualquer papel, como um ator. Um ator, ele pode fazer o machão, pode fazer o gay, o pobre, o rico, o legal, o não legal. Na vida, no trabalho, a gente tem que ter essa flexibilidade. Eu acho que, principalmente, para quem não tem um emprego ali garantido, não sabe o dia de amanhã, então a gente tem que, literalmente, dançar conforme a música. E nós tínhamos, inclusive, viagens mais distantes com o caminhão Volkswagen. Eu me recordo uma vez, eu fui com o meu pai, meu velho paizão também de copiloto ali, ajudando. Nós fomos levar uma carga para São Paulo, para Suzano, caminhão cheio. E a área fonográfica, embora estivesse já em decadência, nós ainda tínhamos clientes do produto físico. Então, assim, de grandes clientes que nós tivemos na época, assim, magazines aí praticamente todos do Brasil, Carrefour, Bom Preço, Sonai, Walmart, G Barbosa, Y Yamada, que mais? Extra, FENAC, Siciliano, Cultura, Saraiva. Fui enxugando. Nós ainda tínhamos na época, que era Americanas.com, B2W. E eu me recordo, marcou bastante, nessa viagem com o caminhão, já levando batata, eu estava dirigindo e tocou o telefone. E era o rapaz, o comprador da B2W, da Americanas.com. E aí o meu pai o ouvido dele não estava muito legal. Ele atendeu o telefone e passou para mim. E eu não podia deixar de atender aquela chamada.
porque ainda era um cliente importante para nós. E aí foi muito legal. Eu até atendi dirigindo o caminhão lá em São Paulo, naquele trânsito. E aí depois eu pensei, puta, do outro lado o cliente mal imagina, né? Que o cara daquela empresa que cuida da área comercial daquela empresa tá dirigindo um caminhão para entregar um outro tipo de produto, né? Mas isso faz parte dessa elasticidade que eu comentei que nós devemos ter nos negócios, na vida em si. Então, assim, foram coisas que marcaram bastante. E aí a gente foi indo com o caminhão. Teve o meu amigo Marquinho, que trabalhou um tempo conosco, também usava ele na parte de entregas. A parte da coleta, da compra da batata in natura, era sempre eu e meu pai que ia para pegar a estrada. E nós notamos que o caminhão, o baú dele, era até assim, mais do que o necessário, principalmente para entregas. Ele muitas vezes andava ocioso. E aí, paralelo a ele, eu comecei a pesquisar esses pequeninos, a gente chama de caminhão, mas é um utilitário, esses da China, tipo Towner, era Towner, né? Dessas empresas chinesas, o nosso era a Shana Motors, e eles tinham um utilitáriozinho. Nós colocamos um baú e compramos ele na época em paralelo ao caminhão 700. Aí as entregas do centro de menor porte nós fazíamos com esse pequenino aí. Não foi fácil também, durinho, motorzinho 1000. Teve uma vez, eu e o meu pai, nós fomos com ele para São Paulo, embaixo de chuva, com esse caminhãozinho, esse pequenino caminhãozinho motor 1000, com baú que deixava ele pesadinho, comprar gordura hidrogenada e chuva, voltamos com ele pesado. Meu Deus, nossa, quase virei ele no Rodoanel. Mas isso a gente comenta aí num outro Carros de Minha Vida. Bom, o caminhão 700 nós fomos usando até que nós fizemos algumas mudanças na empresa. E no mesmo lugar desse amigo que nós trocamos ele pela Mercedes, apareceu um HR, o famoso HR utilitário da Hyundai. E aí eu achei tão bonitinho aquele HR, o valor de ambos era parecido. Como o nosso amigo tinha uma revenda e tal, a gente sabia que ele ia querer uma diferençazinha. Então rolou aí uma pequena diferença. Nós demos o Volkswagen 700, pegamos o HR, que tinha a medida exata das entregas que nós precisávamos fazer. Então assim, caiu como uma luva. Porém, esse HR, ele era rodadinho duplo. Eu achei tão bonitinho, quando eu vi, eu pensei, nossa, deve ser melhor, mais estável, rodadinho duplo. Mas isso depois, eu vi que foi muito ruim por causa do pedágio. Então a gente pagava aí o pedágio igual de um caminhão grande, igual do próprio 700, de um 3/4, né? Só que tínhamos um espaço de um caminhão, um utilitário bem menor. Então, enfim, mas isso também é papo para um outro Carros de Minha Vida. Bom, galera, essa foi a minha experiência tirando carteira de habilitação para caminhão e dirigindo um caminhão que eu já era aí de 4ª, 5ª mão, já bem usado, colocando em prática numa atividade que não era minha e tendo que aprender na marra. Foi uma fase que a gente não podia contratar uma pessoa, não podia falar que não tinha como voltar atrás. Então a gente teve que enfrentar, encarar. Foi assim, um momento bem triste, para falar a verdade, sabe? Eu me emociono quando eu lembro o que a gente
sofreu, estava acostumado aí com uma área tranquila, um trabalho bem administrativo, e passou por isso. Eu ainda não falei que depois a gente ainda tinha que fritar a batata. Eu erguei os sacos gigante ali de batata crua, jogar na descascadora, área molhada. Às vezes eu lembro uma vez que escorreguei, caí, sabe, com aquele saco, tava de óculos de grau, caí, me machuquei, entortou o óculos. O Eric fritando, às vezes espirrava gordura, foi feio. Foi feio. Mas é isso, gente. A gente, desculpa, mas é que a gente mergulha na história, no contexto, em tudo que rolou, tá, pessoal? Vou encerrando o vídeo por aqui, não tenho mais condições aí para não começar a chorar aí na frente de vocês. Eu queria agradecer aí a atenção de todos vocês e comentar o seguinte: na quinta que vem, às 21 horas, a gente volta com tudo para mais um vídeo. Não sabemos ainda o que vai rolar, mas com certeza estaremos no teu televisor ou no teu celular. Um grande abraço e até a próxima quinta, se Deus quiser. Carros de Minha Vida.